Quando não vender suas ações? No vídeo de hoje, vamos ter uma noção geral sobre quando não vender seus ativos, analisar algumas hipóteses em que você deve vender suas ações e tratar de algumas observações importantes antes da tomada de decisão pelo investidor. Mas antes de iniciar o tema do nosso vídeo, gostaria de dar as boas-vindas a mais um vídeo do Rótulo Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo ajude a mais pessoas. Primeiro, vamos a algumas premissas relacionadas à venda de ações. A primeira afirmação é de que a venda é uma exceção. Para a acumulação de patrimônio visando assegurar a liberdade financeira e uma aposentadoria com ações, fundos imobiliários e outros ativos, você precisa comprar ativos. E vender é uma ideia que contraria essa dinâmica. Outra observação importante ou premissa básica do vídeo é que cada situação mostrada nesse vídeo exige uma avaliação objetiva e subjetiva por parte do investidor. Como há componentes pessoais que devem ser avaliados, a decisão sobre seus investimentos é exclusivamente sua. Então, partindo ao primeiro ponto do nosso vídeo de hoje, vamos entender quando não devemos vender as nossas ações ou ativos. Antes de falar sobre o tema principal do vídeo, vamos focar nos momentos em que não devemos vender nossas ações. São aquelas situações em que o mercado está desesperado e você deve respirar fundo, pensar bem sobre os próximos passos e decidir da forma mais racional possível. E o primeiro deles é quando as cotações começam a cair inesperadamente e queremos vender para não perder mais dinheiro. Bom, no momento em que incluímos uma ação em nossa carteira, esse processo é precedido de uma avaliação minuciosa do ativo, pelo menos é o que se recomenda, com uma abrangente análise fundamentalista para definir se essas ações fazem sentido para nossa estratégia, objetivos e a manutenção delas no longo prazo, certo? A partir desse momento, nos tornamos sócios daquela determinada empresa e essa ideia deve pautar a sua conduta a partir daquele momento. Vale lembrar que oscilações no curto prazo são normais, tanto em relação às cotações, quanto ao valor do patrimônio refletido por suas posições em ativos num dado momento. Isso é a característica mais marcante da renda variável. É exatamente nesses momentos em que devemos lembrar da nossa condição de sócios, do que nos levou a investir naquela empresa e de que o mercado oferece janelas de oportunidade justamente nesses momentos de oscilação. Essa mentalidade é que vai te ajudar a manter o equilíbrio em momentos de queda para não vender seus ativos em pânico junto com a maior parte das pessoas, justamente no momento mais propício para comprar. Já o segundo momento é quando há uma valorização da ação e você tenta adivinhar o topo para realizar o lucro antes do início da queda. A esse exercício de futurologia se dá o nome de trade, e ele vai de encontro à filosofia de sócio e joga contra as probabilidades, como veremos agora. Um estudo realizado pela FGV entre 2012 e 2017 apresentou fortes evidências de que não faz sentido, ao menos econômico, tentar viver de day trading. Por exemplo, 19.696 pessoas começaram a fazer o day trade mini índice entre 2013 e 2015. Dessas, 92% desistiram, e das 1.550 pessoas que persistiram por mais de 300 pregões, tentando de fato viver de day trade, 91% tiveram prejuízo e apenas 13 pessoas obtiveram um lucro médio diário acima de R$300. Os dados também mostram que o desempenho do day trader não melhora à medida que ele persiste na atividade. Na realidade, ele piora. Essa última evidência é crucial e vai de encontro à ideia, em geral propagada por especialistas das corretoras, de que os day traders melhorariam com a experiência e que, portanto, deveriam persistir. Vale lembrar que o link para o estudo estará na descrição do vídeo. É importante dizer que eventual alta na cotação de uma ação pode ser motivo para venda em situações específicas, como, por exemplo, o rebalanceamento da sua carteira para reequilibrar o peso de cada ativo e a correta exposição de cada um deles, e no caso de você ter adquirido um ativo aproveitando uma oportunidade,
já com um preço-alvo em mente, para realizar o lucro visando incrementar seu retorno sempre alinhado com sua estratégia principal. Isso vai ficar mais claro no decorrer do vídeo. Agora vamos tratar do tema do vídeo com as hipóteses de que a venda das suas ações pode ocorrer segundo a avaliação do investidor. Os investidores adeptos da filosofia Buy and Hold, principalmente os menos experientes, podem acreditar que a ideia central é a aquisição e manutenção dos ativos para a vida. É claro que no primeiro momento podemos ter essa expectativa. No entanto, o mercado é cíclico e a realidade de hoje, que eventualmente beneficia a empresa em que você investe, pode se alterar, assim como as suas próprias convicções e circunstâncias pessoais. Ficar atento a essas mudanças é uma tarefa que todo investidor deve implementar para não ser surpreendido negativamente. Então, a primeira hipótese para a venda dos seus ativos é a emergência. A venda dos ativos em caso de situações de emergência. E que tipo de situações seriam essas? Bom, como exemplo podemos citar um acidente de carro, a perda de um emprego, alguma reforma inesperada em casa, ou falecimento inesperado. Esse cenário, é bom que se deixe claro, é válido, em regra, para um determinado tipo de investidor. Aquele que não planejou adequadamente a reserva de recursos com acesso imediato, liquidez, para se precaver caso acontecessem situações não previstas. Dessa forma, você mesmo, como investidor e desatento que foi, provoca a situação quando deixa de observar o que é recomendado por qualquer educador financeiro. Primeiro, você define e monta a reserva de emergência e só após direciona os recursos para a renda variável, principalmente os que investem no longo prazo. A reserva de emergência seria um dinheiro aplicado em renda fixa, não sujeita a oscilações, de preferência em títulos pós-fixados por conta da influência da marcação a mercado nos pré-fixados, com liquidez imediata e que custeiem mais ou menos de 6 meses a 1 ano dos seus custos mensais. O montante varia de acordo com o grau de estabilidade das suas receitas ou o tipo de vínculo de emprego. Quanto mais estável, menor é o prazo da reserva. É claro que a demanda financeira da situação de emergência pode superar a reserva que você tem. Mas ainda que isso ocorra, seu abalo financeiro será reduzido em razão da existência dessa reserva e provavelmente o investidor não precisará se desfazer de todo o seu patrimônio investido, realizando, no pior cenário, uma venda parcial dos ativos. Por isso, possua uma reserva desse tipo para não precisar se desfazer das suas ações por uma necessidade financeira que podia ser evitada. A segunda possibilidade é o fechamento de capital ou a oferta pública de aquisição, a OPA. Diferente do IPO, ou oferta pública inicial, em que a empresa realiza a abertura do seu capital e passa a ser listada na bolsa, na OPA, ou oferta pública de aquisição, ocorre o processo inverso, quando uma empresa decide fechar o seu capital, deixando de negociar suas ações na bolsa de valores. Não há um prazo específico entre abertura e fechamento de capital, dependendo mais da decisão da companhia e dos seus interesses. Como exemplo recente, temos o caso da EDP Brasil ou da Energias do Brasil, empresa do setor elétrico que finalizou recentemente o processo de aquisição de ações para o fechamento do seu capital. No fato relevante que nós estamos vendo aí, publicado no início do processo, já foram adiantadas algumas informações aos investidores, principalmente o preço atribuído pela EDP para cada ação, R$ 24. Note nesse gráfico da cotação que no pregão posterior à publicação do fato relevante com o preço por ação, formou-se um gap de alta, com o mercado se ajustando à arbitragem no valor. Vale dizer que esse processo de aquisição foi finalizado recentemente, como podemos ver nesse fato relevante. E as informações que temos aí de mais importantes é que a EDP conseguiu adquiriu um número de ações em circulação correspondente a 31,86% do seu capital social, passando a deter o equivalente a 87,91% das ações ordinárias. Restaram em circulação o equivalente a 9,58% do seu capital social. E a pergunta que fica é, por que devemos vender as ações em caso de fechamento de capital? Bom, é preciso deixar claro que o investidor não é obrigado a vender, mas ele não terá uma das principais características de bons ativos, a liquidez. Caso você permaneça com as ações após o fechamento do capital da companhia, dificilmente conseguirá vendê-las, sendo essa opção bastante arriscada, principalmente se a empresa não for bem gerida e apresentar resultados negativos em clara perda de fundamentos.
Então, as opções mais viáveis seriam a venda antecipada do ativo, aproveitando a valorização que naturalmente ocorre após o anúncio, ou aguardar para realizar a venda no preço por ação definido na oferta de aquisição. A terceira possibilidade é a de compensação do imposto de renda. Como é de conhecimento de todos, os lucros com venda de ações estão sujeitos à alíquota de 15% de imposto de renda nas operações comuns e de 20% nos ganhos em day trade. Vamos considerar para o nosso exemplo que a venda se deu em uma operação normal de swing trade e a soma das vendas das ações, não do lucro, ficou acima de 20 mil no mês, não havendo, portanto, a isenção do imposto de renda. Então, como vemos nessa imagem, o investidor possui em sua carteira uma ação com grande valorização e que ele planeja vender para realizar o lucro e uma outra ação que desvalorizou, gerando prejuízo. A operação consiste basicamente em vender a ação que valorizou realizando o lucro ao tempo em que vende a ação em que teve prejuízo. O eventual imposto a recolher em razão do lucro obtido na primeira operação poderá ser compensado com o prejuízo na segunda operação. Simplificando, se o investidor obteve um lucro de 1.000 numa operação sujeita à tributação por imposto de renda e prejuízo de 1.200 em outra operação de compra e venda de ações, não haverá imposto a pagar em razão da compensação entre lucro e prejuízo. E ainda sobra um saldo de 200 para ser compensado em outras operações com lucro no futuro. É importante entender que existem regras específicas em relação à tributação nos investimentos e temos vídeos no canal que tratam especificamente sobre esse tema. Além disso, toda a dinâmica envolvendo a decisão de venda das ações que valorizaram e que geraram prejuízos, com a intenção de reduzir ou anular o pagamento de imposto de renda, deve estar alinhada com sua estratégia de investimentos e gestão de risco. É mais uma opção interessante que o investidor tem à disposição para ajudar na administração dos seus ativos. Como quarta hipótese, temos a valorização na cotação, que aumenta a concentração de determinado ativo na sua carteira de investimentos. Esse ponto é importante, principalmente para os investidores que buscam um equilíbrio constante em suas carteiras de investimento, evitando a todo custo a concentração em poucos ativos, fazendo uso da distribuição de percentuais máximos para cada um deles e, em alguns casos, distribuindo pesos como forma de classificá-los. Imagine que determinada ação se valorizou tanto em determinado período que a quantidade de patrimônio concentrado somente nesse ativo ficou distorcido em relação aos demais, apresentando um desequilíbrio percentual. Essa situação gera muito risco ao investidor por ter concentrada grande parte do seu patrimônio em um único ativo que estará sujeito às oscilações do mercado. Em caso de desvalorização, o impacto em sua carteira será diretamente proporcional ao nível de concentração. Em caso de estar alta, esse cenário será desastroso. Para solucionar, temos duas opções através do rebalanceamento. Se você tiver recursos em caixa para realizar novos aportes, usa esses recursos para aumentar a posição nos outros ativos até que eles estejam num nível de concentração equilibrado e mais próximo daquele que teve uma forte valorização. Essa primeira possibilidade deve ser avaliada com cautela, devendo estar alinhada com sua estratégia, principalmente em relação ao preço dos ativos e o seu preço teto. A outra opção é para o caso de você não possuir recursos em caixa para novos aportes. A ideia é reduzir a posição naquele ativo que se valorizou, utilizando os recursos, buscando reequilibrar a concentração em todos eles, fazendo assim uma melhor gestão de risco. Sobre essa hipótese, vale uma importante observação. Existe controvérsia sobre a aplicação desse método de rebalanceamento de carteira. Então, antes de implementar, é preciso, além da gestão de risco, avaliar o motivo pelo qual determinada ação apresentou uma valorização considerável. A Peter Lynch é atribuída a seguinte frase: vender suas ações vencedoras e segurar as suas perdedoras é como cortar as flores e regar as ervas daninhas. Dentro do contexto dessa afirmação, vender uma ação porque subiu muito seria como cortar as flores. E manter ou aumentar a posição em uma ação que caiu muito seria regar a erva daninha.
Por isso, se a valorização do ativo for acompanhada de melhora em diversos indicadores, como crescimento de lucros, crescimento de receitas, aumento no pagamento de dividendos, entre outros fatores que te fizeram investir nesse ativo, pense bem se a venda parcial desse ativo, buscando o equilíbrio na carteira, é a melhor decisão. A quinta hipótese é a de perda de fundamento. Bom, esses fundamentos dizem respeito à saúde financeira de uma empresa, quando diversos indicadores e os resultados reportados apontam para sua deterioração. Temos aí a elevação no nível de endividamento, quando historicamente essa não era a realidade, uma diminuição nos resultados em relação à lucratividade de forma recorrente, a estagnação ou redução no crescimento das receitas, dos lucros, da participação de mercado. Todas essas possibilidades podem indicar um cenário de venda. No entanto, essa análise comporta muita subjetividade, porque pode se tratar de um momento transitório, um período mais difícil em relação à gestão, ao cenário macroeconômico ou do setor em que a empresa atua. Não deve ser uma decisão impulsiva de venda completa do ativo. Você deve avaliar se vende ou não as ações daquela empresa, se você se sente confortável em mantê-la, mesmo apresentando uma piora nos indicadores. E uma pergunta importante que você deve fazer é: qual foi o motivo que me fez comprar ações dessa empresa? Só entendendo os motivos que te fizeram adquirir aquele ativo, você conseguirá avaliar se vale a pena continuar com a posição ou não. E claro, desde que existam motivos sólidos que embasaram sua decisão. Se você não sabe por que comprou, com certeza não vai saber quando terá que vender. Um exemplo interessante é o investimento em ações de empresas boas pagadoras de dividendos. Quando esse fluxo contínuo e elevado no pagamento de proventos te levou a investir numa empresa, caso ocorra a interrupção ou redução nesses pagamentos, você deve avaliar se isso é algo pontual, em razão da necessidade de investimentos, por exemplo, ou é algo definitivo, por conta do desequilíbrio financeiro da companhia. A depender do cenário, você decide vender na totalidade, caso seja possível avaliar a situação como irreversível, reinvestindo os recursos em ações de outra empresa que remunere melhor seus investidores. Pode ainda vender parcialmente, se você entender que as mudanças são circunstanciais e, como forma de gestão de risco, você decide realizar parte do lucro sem desfazer a posição integralmente, até que o cenário melhore e reinveste o que arrecadar com a venda parcial em uma nova empresa ou aumenta a posição nas que já integram a sua carteira. Pode ainda parar de aportar, até que esse ativo, essa ação, possua um histórico de geração de resultados maior que possibilite avaliar se o valor em que ela está sendo negociada corresponde ao valor intrínseco da empresa. Escolher qualquer dessas estratégias vai depender do seu nível de receio ou confiança na empresa no longo prazo, mas cuidado para não tomar decisões com base em resultados negativos não recorrentes. Temos que entender a realidade vivenciada dentro do negócio e a realidade fora dele, no mercado. Portanto, é preciso interpretar e comparar essas duas realidades para uma melhor avaliação. Por exemplo, se a demanda não se alterou e mesmo assim a empresa reportou uma performance ruim, é preciso ponderar se internamente houve algum fator que explicasse a queda nas cotações, além de um movimento precipitado dos investidores. Num cenário diferente, a perda completa dos fundamentos que te motivaram a investir, ou até casos de fraude, justificam a venda das ações com o encerramento da posição no ativo. Veja o caso das Americanas, por exemplo. Conhecido hoje como o maior caso de fraude corporativo no Brasil, segundo essa manchete, inclusive. Acompanhe nesse gráfico a cotação da ação das Americanas no dia anterior à divulgação das inconsistências contábeis em seu balanço. E o valor no pregão seguinte, uma queda impressionante de 77%. Isso sem mencionar a desvalorização que ocorreu nos pregões posteriores. Agora vamos entender, através de outro gráfico, quanto uma ação precisa se valorizar para a recuperação de uma queda anterior. No caso das Americanas, com a queda de 77%, haveria a necessidade de valorização de quase 400% para ela retornar ao estágio inicial. Então, considerando a necessidade de ganhos enormes para recuperar quedas nas cotações,
Será que segurar e aguardar o milagre é a melhor solução? Ou eventualmente realizar a venda recuperando parte do seu investimento e utilizar o prejuízo como compensação de imposto de renda pode ser a melhor estratégia? Só você pode decidir. O importante é entender que existem caminhos, mas sem solução única que contemple todas as variáveis. E só o acompanhamento periódico dos nossos ativos possibilita antecipar esses movimentos. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.